Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Razão. Na matemática, a razão estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre dois números. Denominamos de razão entre dois números A e B, né? Aqui A e B são números quaisquer, tá? Números racionais quaisquer, tá? B diferente de zero, né? O quociente A sobre B, ou A dividido por B, tá? B não pode ser zero, tá? Eu não posso ter divisão por zero, tá? A palavra razão vem do latim ratio e significa divisão, tá? Bom, são diversas as situações em que utilizamos o conceito de razão, tá? Existe uma diferença entre razão e fração, tá? Numa razão, nós vamos trabalhar aqui com divisão entre grandezas, tá? E numa fração, nós temos uma divisão entre números, entre quantidades apenas, tá? Então, a diferença entre razão e fração é essa, tá? Numa fração, nós temos uma divisão de quantidade. Numa razão, nós temos uma divisão entre grandezas. Show? Por exemplo, né? 2.200 inscritos no concurso, passaram 240 candidatos. Razão dos candidatos aprovados nesse concurso, né? Então, como é que a gente faz, né? Nós fazemos assim, tá? 240 dividido por 1.200, tá? Nós montamos a razão dessa forma, tá? O total, né, de candidatos, tá? E a quantidade de candidatos que foram aprovados, tá? Então, dividindo em cima e embaixo por 240, né? Temos que 1/5, tá? Então, a conclusão, né? De cada 5 candidatos inscritos, um foi aprovado. Quer dizer, 1/5 dos candidatos foram aprovados, tá? Nós construímos a nossa razão dessa forma, tá? Então, 2.200 inscritos no concurso, passaram 240 candidatos, né? A razão dos candidatos aprovados nesse concurso, né? 240 dividido por 1.200, tá? 240 sobre 1.200. Show? Vamos seguir. Um outro exemplo. Das 200 pessoas entrevistadas, 70 preferem o candidato A. Bom, razão dos candidatos que preferem o candidato A, tá? Então, 70 pessoas preferem, de 200 candidatos, 70 preferem o candidato A, tá? Nós vamos construir sempre assim, tá? O menor valor dividido pelo maior valor, tá? Então, 70, de 200 candidatos, que é o total de candidatos, 70 preferem o candidato A, tá? Simplificando aqui em cima e embaixo por 10, dividindo por 10, tá? Nós temos 7 sobre 20. O que isso significa, né? De cada 20 candidatos, 7 preferem o candidato A, ok? O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma razão. Estamos construindo aqui uma razão entre duas grandezas, tá? Então, vamos seguir. Bom, termos de uma razão. Observe a razão. A dividido por B, que é igual a A sobre B, tá? Lê-se A está para B ou A para B, tá? Essa é a leitura que fazemos de uma razão, tá? Existe uma diferença entre razão e fração. Show? Na razão A dividido por B ou A sobre B, o número A é denominado antecedente e o número B é denominado consequente. Numa fração nós temos, né? O numerador e o denominador, tá? A diferença está, né? Quando temos uma fração, o que nós temos? Nós temos uma divisão entre dois números, tá? Aqui numa razão, o que nós temos? Nós temos uma divisão entre grandezas, tá? Não só números, né? Entre grandezas, tá? Então, e aí vamos chamar, né, o número de cima aqui, tá? Né, o denominador aqui, né? De antecedente e o B aqui, o denominador de consequente, tá? Então, não temos uma fração, temos uma razão, tá? Não temos denominador, numerador e denominador. Temos antecedente e consequente, tá? Temos uma divisão entre duas grandezas. Show? Bom, por exemplo, né? 4 dividido por 7 ou 4 sobre 7. Né? O 4 é o antecedente, né? O antecedente é o 4 e o consequente é o 7, tá? Antecedente, consequente, tá?
Leitura da razão. 4 está para 7 ou 4 para 7, tá? 4 está para 7. De cada 7, não sei, de cada 7 alguma coisa, temos 4, tá? De cada 7 chutes a gol, temos 4 gols marcados, por exemplo, tá? A diferença está aqui, né? A diferença entre uma fração e uma razão está basicamente aqui, tá? A diferença é que estamos aqui. Aqui estamos falando de grandezas. Show? Razões inversas. Considere as razões 4 quintos e 5 quartos. Observe que o produto dessas duas razões é igual a 1. A palavra produto aqui em matemática significa multiplicação, tá? Significa que se multiplicarmos 4 quintos, né, por 5 quartos, o resultado vai ser igual a 1, tá? Ou seja, né, 4 quintos vezes 5 quartos vai ser igual a 1, tá? 4 vezes 5, 20. 5 vezes 4, 20, né? Vai ficar 20 dividido por 20, vai dar 1, tá? Nesse caso, podemos afirmar que 4 quintos e 5 quartos, né, são razões inversas. Assim, duas razões são inversas entre si quando o produto entre elas é igual a 1, ok? Exemplo: 3 sétimos e 7 terços são razões inversas, pois 3 sétimos e 7 terços é igual a 1, tá? Se nós fizermos, né, 3 vezes 7, 21. 7 vezes 3, 21. Tá? 21 dividido por 21 vai dar 1, tá? Então, são razões inversas, né? Verifique que nas razões o antecedente de uma é o consequente da outra, tá? Quer dizer, o antecedente de uma é o consequente da outra, tá? E o antecedente de uma é o consequente da outra. Observação. Uma razão de antecedente zero não possui inversa. Por quê? Porque eu não posso ter zero no meu denominador, tá? Se eu tiver um zero aqui, quando eu inverter, o zero vai vir, tá, aqui pro consequente, né? Esquece o denominador, tá? Antecedente e consequente. Eu não posso ter zero aqui no meu consequente, tá? Na parte de baixo não existe divisão por zero, tá? Para determinar a razão inversa de uma razão dada, devemos permutar os seus termos, tá? Então, veja bem, o inverso de 2 quintos é 5 meios. O inverso de 1/10 é 10 sobre 1, tá? Quer dizer, permutar, né, é fazer uma permuta, inverter, tá? Para determinar a razão inversa de uma razão dada, devemos permutar os seus termos, tá? Quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vem para cima. Tá? Inverter é isso, tá? É mudar os termos de lugar, ok? Razões equivalentes. Quando multiplicamos ou dividimos os termos de uma razão por um mesmo número racional diferente de zero, obtemos uma razão equivalente. Por exemplo, 5 sextos. Se eu multiplicar em cima e embaixo, se eu multiplicar antecedente e consequente por 2, o que eu vou ter? Eu vou ter 10 sobre 2, tá? Então, 5 sextos e 10 sobre 12, desculpa, são razões equivalentes, tá? 15 e 35. Se eu dividir em cima e embaixo por 5, tá? 15 dividido por 5, 3. 35 dividido por 5, 7. Então, 15 sobre 35 e 3 sétimos são razões equivalentes, tá? Eu tanto posso simplificar multiplicando, né? Quer dizer, eu tanto posso encontrar uma fração equivalente multiplicando os dois termos, né? Como eu posso simplificar uma razão também dividindo os dois termos. Show? Razão entre grandezas de mesma espécie. Isso aqui é importante. Veja bem, denomina-se razão entre grandezas de mesma espécie o quociente entre os números que expressam as medidas dessas grandezas numa mesma unidade, tá? Então, se estamos falando de metro, né, vamos falar sempre de metro. Se estamos falando de centímetro, vamos falar de centímetro. Não dá para falar de metro e centímetro, tá? Temos que trabalhar sempre com a mesma unidade de medida, tá? Se estamos falando de quilo, não dá para falar de grama, ou quilo ou grama, ou litro ou ml, ou não sei, tá? Qualquer grandeza
na sua mesma unidade de medida, ok? Então, por exemplo, vamos calcular a razão entre a altura de duas crianças, sabendo que a primeira possui uma altura de 1,20 m e a segunda possui uma altura de 1,50 m. A razão entre as alturas A1, H1, né, altura 1 e a altura 2 é dada por... Então, a resposta, né? Altura 1 dividido pela altura 2, né? Então, 1,20 m dividido por 1,50 m, tá? Metro dividido por metro vai dar 1, tá? Esse zero eu posso cortar com esse zero, o que que sobra? Sobra 1,2 sobre 1,5. Dividindo aqui vai dar 0,8, tá? 0,8 é o mesmo que 4 quintos, tá? 0,8 é o mesmo que 8 sobre 10, tá? Simplificando vai dar 4 quintos, tá? Eu botei direto aqui, tá? Mas quem quiser fazer essa conta, tá? Calculadora tá liberada. Show? Então, bom, determinar a razão entre as áreas das superfícies das quadras de vôlei e basquete. Sabendo que a quadra de vôlei possui uma área de 162 metros quadrados e a de basquete possui uma área de 240 metros quadrados. Então, razão entre as áreas da quadra de vôlei e basquete, né? Então, área de vôlei dividido pela área de basquete, tá? 162 metros quadrados sobre 240 metros quadrados. A mesmíssima coisa, né? Vou cortar metro quadrado com metro quadrado, o que que sobra, né? 162 por 240. Simplificando, o que que eu tenho? 27 sobre 40. Show? Um outro exemplo aqui, né? Um veículo está em movimento e dirige-se aos limites de uma cidade a 200 quilômetros de distância do ponto de partida. Sabendo que foram gastas 4 horas no percurso, calcule a velocidade média desse veículo. Então, para esse cálculo, basta dividir a distância percorrida pelo tempo gasto, tá? Então, observe, né? A velocidade aqui vai ser, né? 200 quilômetros, que é a distância percorrida, dividido pelo tempo, tá? 4 horas. O que que nós vamos fazer, tá? Vamos simplificar em cima e embaixo por 4, tá? 200 dividido por 4 vai dar 50, tá? E 4, né? 4 horas dividido por 4 vai dar 1 hora. Então, a velocidade vai ser o quê? Vai ser 50 quilômetros por hora, tá? 200 quilômetros é a distância dividido pelo tempo, 4 horas, tá? Simplificando em cima e embaixo por 4, tá? Então, 50 quilômetros por hora foi a velocidade média, tá? Esse veículo percorre 50 quilômetros a cada hora de deslocamento. A velocidade dele, 50 quilômetros por hora. Tá? Em 1 hora ele percorre 50 quilômetros, ou 50 quilômetros por hora. Show? Bom, escala. Isso aqui é importante, tá? Escala é a razão entre uma dimensão no desenho e sua dimensão correspondente ao tamanho real. Imagina eu fazer o mapa de uma cidade, né? Quer dizer, como é que eu vou colocar o tamanho? Como é que eu vou fazer para pegar o tamanho de uma cidade e colocar dentro de um mapa, né? Então, para isso nós usamos a escala, tá? A escala é a razão entre a dimensão no desenho, tá? E sua dimensão correspondente no tamanho real, tá? Então, por exemplo, uma casa que possui um comprimento de 20 metros pode ser representada em um desenho em que a representação do comprimento da casa tem 20 centímetros, tá? Então, uma casa, né, de 20 metros, por exemplo, de comprimento, sei lá, ou 20 metros quadrados, não sei, ela pode ser representada no papel como 20 centímetros, tá? Vemos que as unidades de medida não são as mesmas, né? Aqui eu estou em metro e aqui eu estou em centímetro, tá? Não dá para colocar metro no papel, né, cara? Eu só consigo colocar centímetro no papel, né? Imagina eu colocar quilômetro no papel, né? Fica bem difícil, tá? Então, a função da escala é esse, tá? É eu pegar uma grandeza muito grande e conseguir reduzir ela, tá? Conseguir escrever essa grandeza, né? De uma maneira que a gente consiga colocar num papel, que a gente consiga criar um mapa, uma maquete, um desenho, enfim, tá? Esse é o papel da escala, esse é o objetivo da escala. Show? Então, temos a casa em 20 metros.
e a dimensão da casa na planta, né, no papel, né, é em 20 centímetros. Para resolver essa discrepância, né, portanto, vamos ter que transformar o metro em centímetros, pois é nessa unidade que representamos o desenho, né? 20 metros é igual a 2.000 centímetros, tá? Então, essa relação vai definir a escala da planta, tá? Então, veja bem, a escala, né? O tamanho do desenho dividido pelo tamanho real, tá? Então, a minha escala vai ser, né, 20 centímetros dividido por 2.000 centímetros, tá? Simplificando por 20, né, dividindo por 20 em cima e embaixo, tá? Os dois termos da razão, encontramos a escala 1 por 100, ou seja, 1 centímetro no desenho representa 100 centímetros no real, né? Ou 1 metro, tá? Cada metro do tamanho real vai representar 1 centímetro no meu papel, na minha escala, no meu desenho, ok? Então a escala é importante para isso, tá? Para a gente conseguir, né, criar uma forma, né, de você representar uma estrada, um mapa, uma cidade, imagina, um estado, um país em um mapa. Eu preciso criar uma escala, eu preciso criar uma forma de representar, tá? Porque senão eu vou deformar, eu não posso deformar o desenho, tá certo? Imagina eu fazer uma maquete de uma cidade inteira, né? Eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar uma escala, eu tenho que usar uma forma de pegar o tamanho real e colocar num tamanho reduzido, tá? Isso nós chamamos de escala, tá? É o tamanho do desenho, tá? O tamanho da maquete, o tamanho enfim, dividido pelo tamanho real, ok? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? Deixa eu pedir uma coisa, façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se deu para entender, se ficou confuso, tá? Vou deixar uma lista de exercícios, né? Qualquer coisa também manda para mim uma mensagem, ó, não consegui fazer os exercícios, consegui, enfim, tá? Comunica, fala para mim o que está acontecendo, tá bom? E se inscreve no canal, tá? Se inscreve aqui no canal, tá? Se gostou, dá um like, se não gostou, fala para mim por que que você não gostou, tá bom? Bom, é isso. Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.